Louvamos a Deus. Muito bem, chegou o mês de outubro. Falta bem pouquinho para acabar o ano, hein? Como é que foi seu ano até aqui, hein? Como é que estão as expectativas para findar o ano? Vocês viram que eu estou com um negocinho diferente aí, ó? Bonitinho, né? Mas não pensa que isso aí é coisa minha, tá? Jamais, né? Isso é coisa da patroa, né? Mas já vou usar dessa oportunidade para avisar as mulheres que no dia 16 nós vamos realizar aqui um momento a respeito disso, do Outubro Rosa, um chá para as mulheres, tá? Justamente para abordar esse assunto que é tão importante, né? E cada vez mais urgente e necessário. Amém? Então, mulher dura mais porque cuida mais dessas coisas, né? O homem já, quando está lá esgualepado, é que nem as roupas do homem, né? A roupa de homem é assim, quando ele decide não usar, porque já foi. Não, nem para pano de chão serve mais, né? Então, quando o homem vai no médico é porque está esgualepado já também, né? Então, por isso que às vezes a mulher dura mais que o homem. Então, dia 16, mulheres, né? Se organizem, se programem, convidem outras pessoas, porque a célula, além de ser um expediente para que a gente possa buscar, compartilhar, também é um expediente de reconciliação de outras mulheres, né? Eu tenho certeza que você, mulher aqui, tem muitas amigas, tem muitas conhecidas, e pessoas que estão sedentas por Deus. E normalmente as mulheres são mais que os homens, né? Elas são mais voláteis às vezes, né? Então, estão com muitos desafios. E a mulher fala, né? Quando está com problema, fala. Aí pega uma outra mais equilibrada ali, o que tu tem, né? Então ali já há uma oportunidade também de reconciliação de outras mulheres que também precisam do Senhor. Então aproveite essa oportunidade. Mas enquanto o dia 16 não chega, amanhã você pode vir na célula, tá bom? Então amanhã tem a célula das mulheres, então amanhã com certeza já vai ser falado desse momento, provavelmente já vai ser compartilhado acerca disso, tá? E é extremamente importante esse momento aí para as meninas da igreja. E no dia 3, na sexta-feira, nós teremos então também o nosso culto de renovo espiritual. Então, se você nunca veio, está aí a oportunidade para vir. E se você já veio, continue vindo, tá certo? Porque este culto, queridos, é um expediente importante para nós, como igreja, principalmente para nós que servimos ao Senhor, para alinharmos, para buscarmos, para nos renovarmos, né? E esse culto justamente tem esse propósito. Realmente nós ali podemos nos esvaziar no Senhor e também ter uma direção, termos ali um novo aprendizado acerca de algo que é necessário hoje. E geralmente, né, nesses cultos é onde o Senhor tem me dado também uma palavra acerca de trazer unidade para a igreja, de saber como a gente conduzir nos momentos que a igreja vem passando. A igreja não é diferente da sua vida, sabia? A gente às vezes tem momentos na vida que está em crise, a igreja também. E por que a igreja está em crise assim como na vida pessoal? Porque a igreja é feita de quem? Pessoas. E quando pessoas estão em crise, a igreja também fica. Amém? E é o momento de Deus também, pela sua muita misericórdia, nos ajudar a enxergar com a ótica certa. Nos ajudar a nos alinhar dentro da visão, da direção que Ele tem para a igreja do Senhor, queridos. Domingo será o nosso culto de ceia, também nosso culto de reconciliação, culto de salvação, culto de renovação, culto também, principalmente de comunhão.
E eu conversava com uma pessoa alguns dias atrás, e isso é interessante porque isso vem muitas vezes das crendices, né? E essa pessoa disse para mim, pastor, eu não estou ceiando, né? E aí eu deixei ela devagar ali por causa que ela não ceia, né? E por que isso? Porque vem de uma tradição da religião de outros lugares por onde ela já passou. E aí eu falei, deixei ela falar, né? Enfim, ela justificar, e eu disse para ela assim, me perdoa, mas assim, eu acho que tu está errada nesse teu conceito. Aí, enfim, expliquei para ela e tal, e ela ficou muito feliz, ficou muito faceira, disse assim, pastor, agora eu tenho um argumento para falar com meu marido. Né? Porque de fato, queridos, a ceia não foi feita para excluir, a ceia foi feita para acolher, para reconciliar, não para excomungar. Amém? Então, ceia é momento de celebração, é um momento de comunhão, é um momento que Jesus diz que é para nós lembrarmos do que Ele fez por nós. E está ali, ó, um pequeno lembrete do que Ele fez por cada um de nós. Então, a ceia neste domingo, e também é o momento em que nós também recebemos os novos membros, né? E caso alguém aqui, além daqueles que batizaram no domingo, né? Tivemos 2 batismos, né? Mas alguém queira membrar, queira fazer parte, já é batizado, talvez venha de outra denominação, tá? É necessário marcar ali um horário comigo até domingo, tá? Na verdade, até sábado, tá? Domingo já até sábado, para que a gente possa conversar e a gente então, né, alinhar aí aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e aí, se você concorda, a gente caminha junto e continua junto, amém? Dia 11, tá? Agora, que antecede o grande dia das crianças, nós faremos aí, vamos aproveitar também o expediente do Joad, para fazer um momento de celebração para com as crianças, tá? Então, vamos ali colocar alguns brinquedos, né? Vai ter alguma coisa ali para comer, porque crente adora comer e beber, né? Tá? Mas vamos aproveitar esse momento para diversão, para celebração, os pais estarem em família com os filhos ali e poder também se divertir, brincar e tomar seu chimarrão, né? Então, é importante a gente também aproveitar esses momentos, porque a gente acaba vivendo uma vida muito corrida, né? Não sei vocês, mas eu sim. Então, a gente às vezes não dá o devido tempo, né? Não destaca um tempo, às vezes, de qualidade, como a gente deveria para estar com os nossos filhos, com a família, e uma oportunidade também de trazer outras pessoas, outras famílias, outras crianças, para estarem aqui, e também até mesmo conhecer o Joad. Por que não? Né? Que é um trabalho maravilhoso que a igreja tem aí também, certo? E para os jovens, né? Estou avisando já, dia 24 ao dia 26 temos o retiro dos jovens aí. Então, jovens que querem ou estão inconformados, né? Ou se está conformado, vai para ficar inconformado, tá? Certo? Está aí a oportunidade também de um renovo, está aí a oportunidade de você andar, você estar, você caminhar junto e você estar no meio de outros jovens que também têm uma visão, que também olham como você, que também enfrentam desafios como você. Eu nunca me esqueço de um dia que eu sentei numa mesa com 4 irmãos da igreja, foi numa festinha de aniversário. E ali a gente começou a abrir o coração daquelas coisas do dia a dia da vida, sabe? Né? E aí um disse assim, rapaz, lá em casa o meu banheiro, o vaso estragou, não sei o quê. Daí o outro, mas lá em casa foi a torneira. Daqui a pouco eu saí com uma também, não, mas lá em casa foi o ralo pingando pro vizinho de baixo, isso aqui. E aí daqui a pouco assim, mas todo mundo aqui também tem isso, todo mundo tem. Todo mundo ficou assim, ó, ainda bem que lá eu tô vendo que eu sou normal também. Porque daí a gente falou, né? Minha esposa, né? É uma benção, né? Entendeu? Vocês entenderam, né? Tá? Então a gente viu que tudo era normal, mesmo crente,
né? Então, a gente começa a perceber que o desafio de um jovem é o desafio do outro também, né? O desespero de um é o desespero do outro também, né? Então, estar em comunhão, estar nos meios dos quais a gente pode ser edificado, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E o Retiro dos Jovens agora se tornou um só por ano. Antes era 2. Até 2 anos atrás, era 2 retiros por ano. E aí eu comecei a dizer, tem que ser um só, tem que ser um só, tem que ser um só. Mas daí agora os jovens que têm um só, reclamavam que tinha 2, tem um só, agora não querem nos que só tem um. Não vai entender, né? Amém. Então, queria dar esses avisos que são importantes para o bom andamento das coisas do reino, e quero continuar compartilhando com os irmãos a palavra que eu comecei alguns dias falando sobre a nossa face oculta, né? Então, comecei falando primeiro sobre a origem disso. Na semana passada, falei de outro ponto importante que muitas vezes há na nossa vida também, que é a nossa língua afiada, e que toda a parte oculta da nossa vida, a gente tende a fazer o quê? Quando você tem uma coisa feia no seu corpo, o que você faz? Esconde, né? Esconde. Por isso que eu tento andar com essas blusas um pouco mais folgadinha, para ver se esconde, né? A gente tem a tendência natural de não querer mostrar as coisas feias. É ocultar as coisas feias. Por quê? Porque é vergonhoso, né? É vergonhoso. É que nem agora, se nós sair daqui, terminar o culto, e eu disser assim, vamos lá na tua casa tomar um cafezinho. Será que vai dar para ir? Né? Às vezes não dá. Ah, pastor, vamos outro dia, né? Que daqui a pouco chegar em casa, aquela louça do meio-dia, né? Aquelas roupas tiradas, não sei o quê. Hoje não, pastor, hoje não dá. Né? Só amanhã, né? Não, tá tarde, tá muito tarde. Vai acordar cedo, né? Mas a gente tem vergonha das coisas feias. A gente tem vergonha das coisas que a gente sabe que é errado, mas que a gente continua fazendo, e a gente não quer que isso venha à tona. Então não é melhor, será, a gente resolver isso logo, antes que alguém fique sabendo? Não é melhor a gente logo resolver para que isso, alguém não venha descobrir, e em vez de encobrir, possa expor? E o intuito dessa palavra, queridos, é a gente fazer isso. É a gente realmente chegar ao nível da perfeição, vou chamar assim, que Cristo deseja para as nossas vidas. Vamos ser perfeitos? Só no céu. Mas por enquanto a gente está se aperfeiçoando. Amém? E hoje eu quero falar sobre algo que o Espírito colocou no meu coração, e isso vai incomodar a gente. Posso incomodar vocês? Amém? O tema de hoje, querido, a parte 3 dessa palavra é: eu sou convencido ou eu sou convertido? E para a gente introduzir sobre esse assunto, eu quero falar do texto de Lucas, capítulo 18, do verso 9 até o 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Quem já conhecia essa parábola? Volta para o verso 1, por favor. 1 não, né? O 9, ali no início. Jesus, ele começa dizendo por que é que ele trouxe essa comparação. Por que é que ele trouxe 2 tipos de pessoas, comparando 2 tipos de comportamentos? Porque um deles confiava em si mesmo, porque se considerava, ele se via uma pessoa justa, mas que na verdade ele desprezava os outros. E aí Jesus, ele traz o exemplo de quando eles se colocam diante de Deus, quando eles vão à igreja, quando eles se colocam na presença de Deus, e um se gaba, dizendo que faz tudo certinho, dizendo que a vida dele é perfeitinha, dizendo que a vida dele é redondinha, e o outro não consegue nem olhar para os céus, aonde a gente entende que Deus está, porque é tamanha a vergonha dele saber que ele era um homem pecador. E Jesus então diz que dos 2, um saiu justificado. Por quê? Porque se humilhou, reconhecendo a sua vergonha. E o outro não, o outro saiu humilhado. Por quê? Porque não foi humilde para reconhecer, mas se encheu de si mesmo, considerando ser mais do que de fato ele era, acabou que zombou do Senhor. Deus, queridos, ele justifica aqueles que se humilham, para mudar a nossa vida, para agradar a Ele. Ontem falávamos aqui na jornada do crescimento, ontem foi a última aula da 2ª turma que vai se formar, e uma bênção, graças a Deus. Uma bênção, mas ao mesmo tempo deixa nós tristes. O Wilson me deixou triste ontem. Não. Porque tu me mostrou uma foto da turma no primeiro dia de aula. Nós terminamos ontem com 7 alunos. E o início da turma tinha mais de 30, eu acho. Mais de 30. Então, ao mesmo tempo que nos alegra, também nos entristece saber que muitos, pararam no meio do caminho. Mas, se você talvez seja um desses, então tenho uma boa notícia para você. O ano que vem começamos uma nova turma. Tem uma turma em andamento e que você talvez pode recuperar as aulas que você perdeu e dar continuidade. Queridos, é importante nós aprendermos e conhecermos o Senhor. Porque ninguém pode se levantar se não senta para aprender. Ninguém se levanta para ensinar se não se senta primeiro para aprender. E todos nós precisamos aprender, inclusive eu. Amém? Quem se exalta, parecendo ser alguém que não é, o texto vai dizer que nós seremos humilhados. E por que será que nós consideramos ser quem nós de fato não somos? Hein? Por que isso muitas vezes está dentro de nós? Por que a gente vai chegar diante do Deus que sabe todas as coisas, conhece nosso coração, e a gente vai falar coisas que não são, coisas que são inverdades, coisas que de fato nós não fazemos? É no mínimo triste dizer tal coisa. Mas se o Senhor Jesus falou, queridos,
é porque de fato isso acontece. Se o Senhor Jesus expressou e trouxe essa parábola, é porque isso acontece na igreja do Senhor. De que forma nós podemos verificar se nós somos pessoas convencidas ou convertidas? De que maneira a gente pode olhar e dizer se nós somos justos, como aquele homem que bateu no peito e disse: eu sou pecador, reconheceu a sua vergonha e foi por Deus justificado, ou se nós somos pessoas convencidas, que consideramos ser além do que de fato nós realmente nós somos. Quando a gente diz ser, ou dizemos ser, né, é necessário a gente também ter uma definição das coisas. Ela não é? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Vou pegar esse tablet aqui. Para mim dizer que esse tablet é um tablet, ele precisa ter certas características, certo? Ele precisa ter uma tela touch, assim que diz, né? Ele precisa ter aplicativos, ele precisa ter conexão com a internet, ele precisa ter várias coisas para mim dizer que ele é um tablet. Assim como, por exemplo, eu dizer que eu sou um convertido. Qual que é a definição? Por exemplo, como ele dá o exemplo ali, o homem foi justo. Ele foi justo. Qual que é a definição de uma pessoa que é convencida? Como é que eu vou saber se é convencido ou se é convertido? Para me dizer que eu sou, eu tenho que dar uma definição para aquilo. E eu vou ler uma definição de uma pessoa convencida. Convencido é alguém persuadido a acreditar em algo, que se convenceu, ou seja, ainda ela não nasceu de novo. Ela ainda não se revestiu do novo homem de Cristo. Ela ainda vive pelaquilo que ela acredita, ou as suas crenças, mas não vive pela palavra verdadeira na fé no Senhor Jesus. Ela simplesmente muda o ambiente, mas não muda quem é. Ela simplesmente muda os relacionamentos, mas não muda comportamentos. Ela simplesmente troca lugares, pessoas, mas ela mesma não muda. E por que ela troca? Por quê? Porque o que ela vivia antes não estava bom. E ela precisa encontrar agora um alívio. Algo onde ela possa se sentir melhor. Só que o Evangelho, ele não foi feito para que nós nos sentimos melhor. O Evangelho de Jesus é para que nós sejamos melhor. E tem muita diferença. Não foi feito para que você possa sentir isso ou aquilo. Ele foi feito para que você seja isso ou aquilo. É diferente. Porque o Evangelho tem a ver com o que você faz, não com o que você sente. Não tem a ver com o arrepio, mas tem a ver com a obra que tu realiza. Tem a ver com a mudança da linguagem. Tem a ver com a mudança de mentalidade, tem a ver com mudança de comportamento. E uma pessoa convencida, ela muda lugares, ambientes, torna-se um novo clube, mas ela não muda em nada. Já uma pessoa justa, uma pessoa que se ajusta, ou um convertido, é a pessoa que pratica a justiça, que muda os seus hábitos e que rejeita da sua vida o pecado que desagrada a Deus. Mas agora ela passa a andar por fé, ela passa a falar de coisas que não falava, ela passa a pensar em coisas que não pensava, ela passa a realizar coisas que não realizava, porque ela entende que ela agora é uma nova criatura em Cristo, porque as coisas de antes já passaram. E agora tudo é novo. E não tem mais condições de andar daquela mesma maneira de antes.
E eu quero citar alguns versículos para a gente, de fato, expressar pela palavra um perfil e o outro perfil. Quem que é o perfil da pessoa que é convencida, que apenas troca de ambiente, mas não troca do velho homem para o novo homem? Tito capítulo 1, verso 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, confessam conhecê-lo. Quem aqui acredita em Deus? Entretanto, o negam pelas obras que fazem. É pior, ou melhor, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Hoje, em qualquer lugar que tu vai, talvez 90, 95 ou 99%, tu pergunta, você crê em Deus? Eu creio em Deus. Mas está ali a palavra, ó. Professam conhecê-lo, professam acreditar, mas entretanto, o que fazem, negam de fato o que dizem crer. Isso é o perfil de uma pessoa convencida, que mudou um lugar, ou até mesmo de religião, mas não vive por aquilo que diz crer. Vive e continua vivendo e se enganando. Por quê? Porque não vive de fato pela palavra de Deus. Dizem que conhecem a Deus, queridos, mas o negam com as suas próprias obras. E isso, queridos, é algo que o Senhor, Ele reprova nas nossas vidas. E a gente vai analisar um pouco a nossa vida, e a gente, como eu falei antes, falei na semana passada, a respeito da parte oculta da nossa vida, que é a língua, né? E que como muitas vezes isso é o que tem levado grande parte das pessoas a ter muito prejuízo na vida. Prejuízo espiritual, prejuízo na vida social, prejuízo na vida material. Por quê? Porque o que está dentro, que é a parte do coração, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, o coração está negando o Senhor. Por isso que ele usa esse texto, Jesus, e traz essa parábola dizendo, olha, esse aqui fala bonito, mas o coração, a vida dele, não reflete o que ele fala. Aquele ali está todo errado mesmo, mas está reconhecendo, está admitindo. Está expondo a sua vergonha, mas ele quer melhorar, ele quer mudar, ele está lutando para isso. E aqui está uma das grandes diferenças entre o convertido e o convencido. O convertido quer mudar, luta pela mudança. O convencido está nem aí. Por quê? Negam a Deus, continuam fazendo as mesmas obras, com indiferença. E por isso ele diz, são abomináveis, são desobedientes e são reprovados por toda boa obra. E aí a gente entra naquele detalhe, aqui diz, ó, reprovado por toda boa obra. Mas eu estou fazendo. Olha só, esse mês eu dei um rancho para alguém. Olha, mas eu ajudei o fulano. Mas é reprovado. Mas é reprovado. Por que é isso? É o sistema de compensação. Vocês não viram essa semana? O cara lá diretor lá de não lembro o que é lá do negócio do INSS. Não, mas é que a gente mandou 12 carretas para o Rio Grande do Sul. Sim.
12 carretas com o dinheiro roubado do INSS. Nós estamos compensando. Não tem problema roubar, nós estamos fazendo boa obra. Ah, é? Vale? É como se nós estivéssemos comprando aquilo com o dinheiro que foi roubado da gente. Vocês estão entendendo, queridos? Esse negócio de compensação é porque algo está faltando. Então, somos reprovados. Lá em 1 João 2,4, a gente vai ver que aqueles que também que vivem convencidos, se dizem irmãos, mas vivem uma vida de pecado. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E 1 João 2,9, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então não é convertido. Não é. Porque odeia o irmão. Porque continua com mágoa, com ressentimento, não liberou perdão. Quero dizer, para os irmãos, queridos, que ainda tem dificuldade de liberar perdão. Ontem falamos sobre isso, sobre perdão, ontem aqui na jornada do crescimento. Deus, ele não tem peninha de você, sabia? Não. Você é filho. E você tem tudo o que precisa para fazer o que precisa ser feito. Deus chamou o profeta Oséias. E sabe o que Deus fez com o profeta Oséias? Deu para ele uma mulher prostituta. Ela fugiu, voltou para o prostíbulo. E Deus disse, busca ela. Ele foi lá e buscou ela. Sabe para que Deus fez isso? Sabe por que Deus fez isso? Para mandar uma mensagem para o povo de Deus. Deus usou o sofrimento de um dos seus filhos para ensinar toda uma nação. E a gente às vezes não quer sofrer por nada. O evangelho também acompanha sofrimento, não é só bênção, riqueza e salvação. Jesus falou que a gente vai sofrer juntamente com ele. Esse foi o profeta Oséias. E o profeta Jeremias? Casou. E a mulher morreu. E Deus falou para ele, engole o choro. Tu não vai chorar. Porque eu quero mandar uma mensagem para a nação. Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus, acima de tudo, Ele é um Deus de justiça. E quando a gente age como se fosse um convertido, mas vivendo de maneira desregrada, se dizendo irmão, mas vive uma vida de pecado, a gente quer a misericórdia, a gente quer o amor, mas não faz aquilo que é correto. É justo, queridos? Então, viver dessa forma não é o que Deus quer. Mas o Senhor Jesus pagou um preço para que a gente possa realmente mudar a nossa vida. E quando você olhar para a vida de alguém, para a vida de um irmão e chamar de irmão, você possa dizer com convicção, porque você também é irmão em Cristo. Nós não seremos nessa terra perfeitos, mas pelo Senhor e pela sua misericórdia, nós somos justificados, santificados, porque nós, quando agimos como aquele homem, pecador, que não consegue olhar os olhos para os céus, porque reconhece a sua vergonha, sabe quem é, e busca a misericórdia de Deus, você pode apertar a mão, ô irmão.
Isaías 29:13 vai falar também, nesse quesito, né, que há aqueles que honram a Deus com palavras, mas o coração está longe do Senhor. O Senhor disse, ó, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O que é honrar, gente? O que é honrar? Se você deu a tua palavra, honrar é você ir até o fim. Se você diz que faria, faça. Isso é honrar. Se você tem alguém acima de você, e essa pessoa faz bem para você, honra essa pessoa. Reconhece essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Honra é reconhecer. Honra é dar privilégio. Honra é abençoar. Honra é obedecer. E ele diz aqui que não honram o Senhor. Falam, mas Deus não tem compromisso com palavra, com falácias. Deus não tem. Não tem. Amém? Também, queridos, fala em Mateus 7, do 21 ao 23, os convencidos também falam em nome de Jesus, mas não conhecem Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E agora aqui é brabo, essa parte é braba, ó. Muitos naquele dia vão dizer-me, que dia é esse, gente? Que dia que é esse aí? Quando o Senhor voltar na sua glória e chamar todo mundo para o tribunal de Cristo. Naquele dia, todo mundo no tribunal de Cristo. Vai acontecer isso. Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Volta. Pergunto, quem é que consegue expelir demônio? Quem, gente? Quem é que consegue fazer milagre? Quem é que profetiza no nome do Senhor? Eu vou olhar assim, não, mas você é um pastor, você é um profeta, você é um homem ungido? Ela não é. Sim ou não, gente? Fala comigo. Sim. É, né? Sim, tem o dom, tem o talento, tem a graça, tem. E aí Jesus vai dizer o quê? Então lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a... O que Deus determinou e entregou e derramou sobre a tua vida, o talento, o dom que Ele te deu, está sobre a tua vida, amado. E você pode usar, e você pode fazer, mas esses que ele está falando aqui, são aqueles que vêm no templo, eu dou dízimo, olha o que eu fiz, é esses. Mas o Senhor diz que esse ele não conhece. Por quê? Porque praticam a iniquidade. Por quê? Porque esses não fazem a vontade de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você agora, bem sincero. Por que pagar um preço tão alto para vir à igreja toda semana, para servir nos ministérios,
e viver uma vida de aparência? Para quê? Estava melhor antes. Está vendo como a gente se engana? Agora, se você entregar o coração de verdade e continuar fazendo, entregando teu coração, aí você vai ver coisas de verdade acontecendo. O problema é que a gente não quer trocar os nossos belos prazeres para fazer aquilo que é certo, justo e agradável ao Senhor. A gente continua com as nossas teimosias, a gente continua com as nossas crendices, a gente continua com os nossos badulaques, a gente continua com aquelas ideias de família, a gente continua com aqueles subterfúgios, desculpas, justificativas, disso, daquilo, daquilo outro, e vem para a igreja, levanta as mãos, louva o Senhor, ora, mas o coração está longe. O coração está longe. O coração está longe. Deus, Ele deseja, querido, ganhar o teu coração, porque se o teu coração for dele, todo o resto é transformado. Agora, Deus não quer somente palavras, Deus não quer só o teu tempo, porque aqui, esses homens deram tempo deles, trocaram a vida deles, mas não entregaram a coisa mais importante, que é o coração. Não fizeram a coisa mais importante, que é renovar a mente. Não fizeram aquilo que deveriam fazer, que é não viver conformado com uma vida medíocre, de miséria, de engano, se enganando. Se você continuar vivendo conformado, achando que está tudo bem do jeito que está, você corre o risco de chegar nos céus e dizer, mas eu disse, eu orei, eu cantei, eu toquei, eu servi no ministério. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Você quer isso? Eu creio que não, queridos. Se nós não limparmos essa nossa face oculta, que temos nos enganado, mentindo para nós mesmos, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós, queridos? Porque é dia após dia, luta atrás de luta. Parece que nunca tem vitória, parece que nunca melhora, parece que nunca. Eu não estou prometendo aqui para ninguém que viver com Cristo é barbadinha, não. Viver com Cristo é simples, mas não é fácil. Mas como assim é simples, pastor? Se a palavra diz, falai a verdade, fala o quê? É simples, não é simples? É fácil? Não. Mas, se diz que é possível, é possível. Agora eu pergunto, quando fala mentira, fica bom? Como é que tu fica? Então não é melhor falar a verdade? A gente vai se enrolando sozinho por coisas que a gente já sabe que está errado. A gente vai levando uma vida toda embaraçada por coisas que a gente sabe que não deve. E por quê, queridos? Porque está se enganando, achando que vindo no culto, uma oração no pastor, eu vou me aliviar. Mas volta para casa, os demônios estão tudo lá esperando. Volta para casa, ficou a casa do mesmo jeito. A perturbação continua. Por quê? Porque não é uma oração de alívio que muda a tua vida, é as tuas obras que mudam a tua vida. É as tuas atitudes que mudam a tua vida, é o teu posicionamento que muda a tua vida. É você se converter que muda a tua vida. Amém?
E quem que é então, pastor? Como é que é essa vida convertida? Ah, agora vem o lado bom. Amém? Agora sim, vamos ver o que é a vida de um convertido. Efésios capítulo 4, do 24 ao 32, vai falar sobre o homem que é justo, que se ajusta e busca em Deus santidade e uma vida reta. E ele diz: e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes do que, gente? Verdade, não mentira. Verdade, não falsidade. O homem convertido anda pela verdade, não pelaquilo que acha, não pelaquilo que ele imagina, ele vive pelaquilo que é o evangelho simples, verdadeiro. Mas o que a gente faz? A gente pega um texto bíblico e a gente muda todo o contexto para favorecer. A gente pega um texto bíblico e a gente diz assim: ah, mas é que naquele tempo, né, pastor? Hoje não é mais assim, hoje é outros tempos, é moderno. Hoje tem mais de 70 gêneros. Hoje tu vê, a faculdade não, a faculdade. E eu com isso, com 70 gêneros. E eu com isso, com faculdade. E eu com isso, com governo. E eu com isso, com PT. E eu com isso. Verdade é verdade aqui na China e em qualquer lugar. A verdade não se muda. Agora, você quer mudar a verdade? O problema é seu. Você vai colher daquilo que você plantar. Continuamos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Pergunto, membro um dos outros. Essa mão aqui, sua, membro, quer fazer mal para essa outra? Hein? E por que tem membro que está fazendo? Por que tem membro que está querendo prejudicar os outros? Por que tem membro que está querendo fazer essas coisas? Eu não estou entendendo. Por que tem membro querendo fazer proposta, querendo fazer enrolação para os outros? Por quê? Gente, não mintais. Porque verdade é verdade. A Bíblia diz: não tem nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Nada. Isso é papel de quem é convertido. Continua. Irai-vos e não pequeis. Então quer dizer que dá para dar umas iradinhas, não dá? Dá? Até eu fico aqui, vocês não estão vendo? Mas não podemos pecar, amém? Eu sou que nem um retiro dos jovens, inconformado. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, amém? Vocês me perdoam então? Amém? Então tá bom. Nem deis lugar ao diabo, porque a ira dá lugar ao quê? Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, vai trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ontem eu vi um negócio que eu disse assim: não é possível. No Rio de Janeiro, vi um vídeo. No Rio de Janeiro, os caras do tráfico lá, armado, tudo, e dizendo para um homem, eu acho que ele era o pai de santo lá de uma bocada lá, e ele tinha mais um monte de guia, aquelas coisas, aquelas correntes no pescoço, sabe?
E ele assim, aqui não, eu já falei, aqui não vai ter essas coisas em nome de Jesus, e se tu voltar nós vamos te matar. Aqui não, porque Jesus, nós vamos te matar. Eu digo, como assim? Não tá coerente esse negócio. É interessante, né? Tu vê como as pessoas fazem um monte de coisa em nome de Jesus, né? Como as pessoas fazem um monte de coisa em nome de Deus. Não quer dizer que tudo é certo, viu? Quem olha, né, vai dizer assim, o cara é de Deus mesmo, ó. Né? Pistola na cabeça, metralhadora, mas quem não vai arrebentar os santinhos lá, né? Está louco. Pra te ver que esses aí não temem de verdade, né? Se fosse um crente de verdade, tinha dado a vida e não tinha negado a fé. Ele negou a fé. É ou não é? Então, aquele que furtava não furte, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Ó, para ajudar, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Porque tem muita gente triste aí, gente, ó. No qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim também malícia. Bah, gente, malícia é terrível. Bah, tem uns assim, ó, misericórdia. Tu vê que já vem de lado, parece, sabe? É com umas conversinhas fiadas, querendo comer os mingau pela beirada. O cara já vê de longe, assim. O que tu quer? Malícia, com segundas intenções. Misericórdia, gente. Isso é coisa de crente? Vem fazer coisa com segunda intenção? Isso é coisa de crente? Com malícia? Com palavra? Com coisinha? Com brincadeira de frescura? Isso não é coisa de gente convertida. Amém? Que bom que vocês sabem. Continua. Antes, sede uns para com os outros, bondosos, benignos, compassivos, perdoando-vos, perdoa uns aos outros. Como também Deus, em Cristo, perdoa cada um de nós. Até o 32. Antes, foi 32, não? É que não tá, tem que arrumar isso aí, cara. Não aparece mais versículo aí, eu fico perdido aqui. Amém? Então, queridos, esse texto aqui mostra o que é um homem que realmente convertido, uma pessoa convertida, porque ele busca a santidade, busca viver de maneira reta, não busca se contaminar, não busca estar indo na vibe dos outros. E eu não estou falando aqui de que você tem que se separar do mundo, não. O Senhor te colocou no mundo para você viver no mundo e reconciliar pessoas, mas não para você ser contaminado pelo mundo, mas você ser alguém que influencia as pessoas para o bem. Se você é um intercessor das pessoas. Ontem ainda comentei com o pessoal aqui da jornada também. A gente às vezes ora muito errado as coisas, sabia? A gente às vezes ora assim, Senhor, que não sei o quê, tapa essa brecha, né? Tapa os buracos da minha vida. Tá tudo errado, sabia? A Bíblia diz assim, ó, procurei alguém na terra para se colocar na... Tem outro texto que Isaías fala, né? Que o Senhor vai nos fazer reparadores de brechas. É nós que temos que ser os pedreiros para tapar as brechas. E a gente quer e ora para Deus fazer o trabalho que é nosso. Deus não vai perdoar quem você tem que perdoar.
Não. E Deus sabia que também não vai mudar a tua mente, porque essa oração que a gente às vezes faz, Senhor, muda a minha mente. Não, não. É você que tem que mudar a sua mente. É você que tem que mudar. É seu trabalho. Porque o que está lá na sua mente foi você mesmo que botou lá dentro. Agora é seu trabalho tirar e botar coisa nova e boa. Romanos 12:2 fala isso. Que nós é que temos que renovar a nossa mente. E a gente ora tudo errado. Porque a nossa oração é para que Deus possa realizar coisas que nós não podemos. E o que nós podemos, é nós que temos que fazer. Quer ver? Chegar agora em casa de noite, Senhor, que a picanha esteja pronta, o arrozinho, a maionesezinha, vai estar pronto? Porque quem tem que fazer? Mas agora, você pode orar, Senhor, que nessa noite o Senhor guarde a minha casa, que nessa noite, Pai, eu possa ter um sono, ó Deus, profundo, guarda a minha mente, para que em nome de Jesus nenhum dardo inflamado do maligno venha perturbar o meu sono. Isso você pode orar. Por quê? Porque isso é espiritual. A comida você tem que fazer, a louça você tem que lavar, a casa tem que limpar. Amém? As coisas naturais somos nós. As coisas espirituais são do Senhor, queridos. Hebreus 10:38, olha o que diz. Que o homem justo, ele vive pela sua, e se ele retroceder, nele não se compraz. Então, o homem convertido vive por fé. O homem, e eu digo homem e mulher, tá? Ele entrega a sua vida, ele crê, ele vive pelaquilo que ele acredita. Eu pergunto, viver por fé é viver pelo que tu vê? Não, mas é quem vive por aquilo que espera alcançar. Espera alcançar. Você tem que ter convicção da sua fé, convicção de quem é o teu Deus, convicção das coisas que você fala. Tenha convicção, amado. Isso é ser uma pessoa de fé. E Romanos 1:16-17 fala que o homem convertido também, ele se deixa ser instruído pela palavra de Deus. Olha isso. Pois eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Gente, o Evangelho, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda isso de uma vez por todas hoje. O que vai mudar a tua vida, o que vai trazer bênção para a tua vida, não são as tuas orações. É o Evangelho de Cristo dentro da tua vida. Vou repetir. Não são as tuas muitas orações que vai fazer você ser abençoado, que vai fazer você vencer o mal. É a prática do Evangelho na tua vida. É você ser verdadeiro. É você não mentir. É você ser bondoso. É você amar o próximo como a si mesmo. É você usar a regra de ouro, que é fazer aos outros aquilo que você quer que faça para você. É você amar como Cristo também te amou. Isso significa que eu vou sofrer, mas eu vou perdoar. A prática do Evangelho é o poder na nossa vida. Por que é que tem muita gente desanimada? Por que é que tem muita gente hoje abandonando igreja? Por que é que tem muita gente reclamando das coisas na igreja, do pastor inclusive?
Por quê? Porque não vive o evangelho. E aí quando eu falo, diz, o pastor é muito grosso. Um dia eu vou pregar sobre isso. Sobre as coisas que dizem do pastor. Eu vou explicar por que isso acontece, para ver se as pessoas entendem de uma vez por todas. Não é que o pastor é brabo, e às vezes a manifestação parece que a gente é brabo, mas é porque, queridos, a gente não consegue entender, e a gente tenta desenhar. Eu vou comprar um quadro branco, e vou começar a botar aqui no altar, porque eu vou desenhar. Eu vou começar a desenhar, porque pode ser que seja mais uma maneira, e mais uma forma, das pessoas compreenderem. Um dia eu fiz isso. E aí alguém disse assim para mim, pastor, tu sabe que até ficou mais claro para mim? Eu digo, tá aí, eu vou desenhar. Porque, queridos, a gente não fala as coisas para o mal, mas a gente está tentando trazer a verdade das coisas. Só que a verdade de algumas coisas, quando bate com as coisas ocultas que estão em nós, o que acontece? Dá choque. Eu não quero que ninguém mexa, eu não quero que ninguém veja, porque é vergonha minha. Aí o pastor é grosso. Bom, eu prefiro ser grosso e brabo, mas levar você para o inferno, ou melhor, para o céu, levar você para o céu, do que eu adular você, bater tapinha nas costas, e você ir para o inferno. Amém? O que você prefere? Verdadeiro? Isso? Então me aguenta. Amém? Viu? Consegui. 2 Timóteo 3,16, eu vou encerrar. Tinha bastante coisa aqui, mas eu falo muito, né? Toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E ela também, queridos, ela é muito útil para o nosso ensino, o nosso crescimento. Também ela serve, a escritura, que é a verdade, para repreender, também para corrigir e também para nos educar. Se uma coisa que eu aprendi é que o evangelho, ele vem para nos reeducar. E como é difícil a gente, depois de uma certa idade, a gente aceitar certas coisas, é ou não é? É brabo, não é? Tipo, se você, a vida inteira, teve uma rotina de acordar 8, 9 da manhã, e aí por algum motivo mudou a sua vida, agora tem que acordar às 6, vai dar? Vai dar ruim, né? Nunca vai acordar. Vai ser um brigueiro, mau humor, terrível. E assim muitas coisas na vida da gente é assim. Eu estou usando um exemplo banal, mas é verdade. Eu sou um cara que eu nunca gostei de acordar cedo. E um dia eu achei uma justificativa para isso. O Lang diz que o meu sistema biológico é diferente, é mais da noite do que do dia. Eu digo, viu? Se é verdade, eu não sei, diz ele, né? Mas a gente mudar uma cultura, a gente mudar crenças, é difícil. Mas se a gente tem uma coisa melhor, e você está vivendo uma coisa pior, não vale a pena trocar? Mas por que a gente fica negociando? Porque a gente continua com aquela coisa lá, mas né? É que nem aquela roupa. Um dia vai servir. Né? Quantos aí não tem no guarda-roupa? Não vou dar, porque um dia vai entrar, eu sei. E fica naquele pensamento positivo. Mas nunca começa a dieta, nunca começa a academia, nunca começa a correr, e tá lá aquela roupa lá, faz 25 anos, desde o dia que casou. Um dia vai dar. Que vai dar o quê? Né? Vai dar para outro. Amém? Deu para hoje, né? Amém? Vamos ficar de pé. Hoje vocês vão se converter, amém?
Eu tenho uma palavra de consolo para você. Você que está vivendo convencido, ainda não se converteu. Jesus, perto da sua morte, vamos ver se vocês sabem, quanto tempo Jesus, ele desenvolveu seu ministério na terra? Quanto tempo? 3 anos. Então, quer dizer que perto da morte dele, estava findando quanto tempo? 3 anos. Durante esses 3 anos, Jesus andou sozinho? Ele andou com quem? Seus discípulos, amém? Pensa comigo, 3 anos tu andando com Deus. Aonde ele ia, tu ia. Aonde ele dormia, dormia. Aonde ele comia, tu comia. Tu via ele curar. Tu via ele fazer pão e peixe multiplicar. Tu via coisas que inacreditáveis. Aí Jesus um dia chega para Pedro, terminando o ministério dele, já se encaminhando para a cruz, e diz assim: Pedro, eu te contar um negócio, Pedro. Vocês estavam discutindo aí quem é que ia ser maior, quem é que ia ser o grandão, não sei o que. Eu falei para vocês, se quer ser grande, serve. Mas, sabia que o diabo veio querer e peneirar vocês? E eu clamei por ti, Pedro. E aí ele diz assim: Pedro, vai te converter, para que tu possa ajudar os outros, teus irmãos. O cara que ficou 3 anos ao lado de Jesus, o cara que era impetuoso. Lá em Lucas, eu acho 22, Lucas 22, 32, bota lá, acho que é isso aí. Eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. E a gente olha para Pedro, né? Pedro, rapaz, 3 anos com o homem. 3 anos do lado do homem. E ainda não tinha entendido. E aí sabe o que Pedro fala depois? Rapaz, eu morro por ti. Eu dou a minha vida. E Jesus, rapaz, hoje de noite ainda. Tu vai me negar 3 vezes. Isso é para provar que tu não te converteu. E assim a gente, às vezes, a gente é convencido. Vem na igreja. Lá eu oro. Lá eu canto. Lá eu ajudo no ministério. Mas tá lá. Não, se não for, porque eu que sou o cara. Porque isso, porque aquilo. É o que eles estavam fazendo antes dessa palavra. Quem é que vai ser o bambambam? Quem é que vai sumir? Quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai dirigir o culto? Quem é que vai? E aí, o coração deles se encheu de si mesmo. O coração deles começou a julgar os outros. Não, porque tu não, olha tu. Certo, Pedro, daquele jeito dele, né? Mas quem é tu, Tiago? Mas olha o que tu fez. Não, eu que vou. Eu sou Pedro. Eu sou pedra. Né? Ele podia dizer. Eu sou pedra, olha o que Jesus falou de mim. Eu que vou ser grande. E aí o diabo veio pedir o nome dele, veio pedir ele. E Jesus teve que interceder. Isso sirva de lição, queridos. Deus não quer tuas palavras. Deus quer o teu coração. Deus quer uma entrega de verdade. Deus quer que tu mude a tua vida. Deus quer que tu mude teus hábitos. Deus quer que tu mude o teu comportamento. Deus quer que tu mude a tua visão. Deus quer que tu mude teu coração. Deus quer que tu mude a tua linguagem. Até quando vai ficar se enganando? Zombando do nome do Senhor. Na igreja levanta as mãos, vai para casa, fala cobras e lagartos. Vai para o trabalho, murmura, reclama, fala mal. Isso não é convertido, isso é convencido, se enganando.
chega. Ou você dá um basta nisso, ou você muda isso, ou você não vai suportar essa doutrina. É o que diz a palavra. Nos últimos dias, não suportarão a sã doutrina, e buscarão mestres para si mesmo, para que aqueles falem aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Por isso que tem muita gente que não consegue ficar aqui. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu tenho compromisso com a palavra e com o Senhor. E se aquilo que a palavra fala agrada o teu coração, amém. Se não agrada, vai te converter. Se a palavra confrontou, se a palavra mostrou, se a palavra te incomodou, vai te converter. Se Jesus pode falar para Pedro, eu posso falar para você. Vai te converter. E converter o que é, pastor? É mudar caminho, é mudar mente, é mudar linguagem, é mudar atitude, é mudar comportamento. Isso é se converter. Você quer ser um homem de Deus? Converta-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Viva o Evangelho de Jesus Cristo. Seja luz neste mundo e sal nessa terra. E prova e vede como Deus é bom. Porque Ele disse, eu chamei, eu te escolhi, para que você vá e você dê fruto. E o teu fruto permanecendo, pede o que tu quiser, que eu vou dar. Amém? Feche teus olhos. E se você recebeu essa palavra nessa noite, e você, com humildade, e você reconhece que talvez você não tenha de todo convertido a tua vida, fala com o Senhor nessa noite, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia que o mais Ele fará. Se você ficar preso nas coisas do passado, nos dogmas de família, ficar preso em culturas erradas, ficar preso em falácias, em vídeos de internet, não vai te salvar. Você quer pagar o preço e ver no céu? Amém. Mas eu não quero. Eu não quero arriscar a minha salvação. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, perdoa-nos. E tem misericórdia, Senhor Deus, de nós nessa noite. Pois essa face oculta, enganosa, manipuladora que há em nós, Pai, que moldamos a nossa face, usando máscaras em lugares diferentes, postando, aparecendo, dizendo com palavras que fazemos e somos, mas na verdade o nosso coração é um coração ingrato, corrompido, imundo, Senhor. Oh Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Para que não possamos mais continuar da mesma maneira, Pai. Senhor, constrange-nos com Teu Espírito, Pai. Para que não consigamos mais permanecer do mesmo jeito. Mas que tenhamos, Senhor, uma vida de humildade. Oh Deus, eu não aceito. E eu não aceito em nome de Jesus, Teu Filho, uma igreja enganosa, mentindo para o Senhor e para si mesmo, se enganando. Eu quero pedir, Senhor, a Ti nessa noite, que o Teu Espírito Santo trabalhe em Deus na nossa individualidade, e que o Senhor purifique os nossos pecados, e que possa Deus nos ajudar a mudar a nossa visão, possa nos ajudar, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, a ser perseverantes na verdade, no Evangelho com verdade, Pai. Ó Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Jesus.
E muda, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, com o teu poder e graça. Ó Deus, a nossa vida, que ela seja repleta e cheia de Ti, Pai. Que o nosso coração possa se encher de prazer na lei do Senhor e nela meditar de noite, Pai. Que a nossa vida tenha prazer em agradar ao Senhor, Pai. Ó Deus, não sentando nas rodas de escarnecedores, Pai. Ó Deus, não, ó Pai, parando, Pai, no caminho dos pecadores, mas que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, e nela nós possamos buscar, Deus, meditar, nos apaixonar, Deus, pela Tua palavra e o prazer de cumpri-la, Pai. Toca, Deus, nos nossos corações, Pai, e traz uma inquietude, Deus, em cada vida aqui nessa noite, para Te buscar de todo o coração, Pai. Não só de palavras, não só de falácias, não só também, ó Deus, por movimentos, mas, ó Deus, de prazer e de verdade. Cura o nosso coração, cura, Senhor, as nossas feridas, e liberta-nos, Senhor, desse cativeiro de engano e mentira, para que possamos, ó Deus, viver em liberdade, e possamos, ó Deus, agradar ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Cobre a Tua igreja, cobre este povo, cobre as nossas vidas com o Teu sangue. Lava-nos e purifica-nos, para que tenhamos uma veste nova. Ó Deus, um novo tempo. Ó Deus, uma vida nova. Ó Deus, revestido do novo homem que se refaz em nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra, Pai. Nós damos e louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. E é o nosso prazer